Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito da identificação e priorização e resposta dos riscos. Nós vamos ver uma tabela pronta dentro de um cenário fictício, onde nós temos uma relação de riscos e um plano de gerenciamento desses riscos. Então, o que nós vamos ver? Qual é o risco, qual é a probabilidade e qual o impacto caso ele aconteça, dentro de uma perspectiva de análise qualitativa, onde se avalia essas três variáveis, risco, probabilidade e impacto, e se desenvolve uma solução de contorno, uma resposta para o risco de forma organizada. E muito importante, essa análise ela tem que considerar os projetos passados, pois os riscos que afligiram projetos anteriores, eles podem também voltar a acontecer nos projetos futuros. Então é importante consultar a base de dados, verificar no termo de encerramento do projeto as lições aprendidas, avaliar com um especialista que tem experiência com esse tipo de projeto, perguntar se com esse projeto qual é o risco que pode trazer algum tipo de impacto na implantação e, por último, não menos importante, é essencial, fundamental que esse trabalho seja feito de forma colaborativa, junto com a equipe do projeto. Porque se for feito de forma individualizada, pode trazer impactos sob ponto de vista de qualidade. Não é recomendável, é um risco. Né? Acaba sendo um risco se desenvolver uma análise de riscos de forma individualizada. Então, isso também coloca em credibilidade, em xeque o projeto. Né? Como é bem dito aquela máxima, duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, tendo em vista aquele processo que a gente viu nas aulas anteriores, entrada, ferramentas e saídas de um fluxo de análise qualitativa, é importante que seja consultado outras pessoas, né, especialistas. É importante que seja feito um benchmarking sobre essas experiências anteriores. Benchmarking, para quem não sabe, é você consultar melhores práticas, verificar no mercado quem já passou por aquela experiência para que você possa trazer essa melhor prática de mercado para dentro da sua realidade. Então, com análise de risco, não é diferente. É importante avaliar se existem outras experiências externas à empresa que já passaram por essa experiência de implantação, de estudo, e verificar quais foram os riscos que impactaram no projeto para que a gente possa minimizar o impacto e entregar dentro das expectativas do acionista, do principal stakeholder. Tudo bem? Então, dando prosseguimento, aqui nós temos uma tabela, um plano de gerenciamento de risco bem estruturada. Né? Lembrando que essa tabela ela é uma análise fictícia, somente para ilustrar e exemplificar como se estrutura uma análise de riscos. Então, a gente tem na primeira coluna os itens, né, que são todos os riscos elencados pela equipe do projeto. A gente tem na segunda coluna a categoria, se é um risco interno e externo. Risco interno, pessoal, é um risco que tem controle, é um risco que a gente tem maior influência sobre esse risco. Ele está dentro da nossa área, está dentro da nossa companhia. É mais fácil você gerenciar esse risco, caso ele aconteça, desenvolver uma solução de contorno. O risco externo ele está fora da organização, ele está fora da empresa. Se nós temos um contrato com um fornecedor externo, seja ele um fornecedor que vai entregar algum material, seja ele um fornecedor que vai implantar algum sistema, como é o contexto que a gente trouxe aqui, se observar, nós pusemos como exemplo um projeto de implantação de um sistema de gestão de CRM. Então, digamos que essa empresa que fornece um sistema de gestão para que a gente possa realizar um bom gerenciamento, entrada e saída de dados, ela tem algum tipo de risco interno, fica difícil a gente controlar esse risco se ele residir dentro da empresa contratada. Então é muito importante também a gente destacar essa informação. E lembrando, a análise de risco em destaque, ela é comumente utilizada no mercado. Pode ter outros PMOs, outros escritórios de projetos, outras empresas que acrescentam outras informações ou trabalham com menos informações, com menos colunas, menos tópicos. Isso vai ser feito a gosto, de acordo com a necessidade de cada projeto, de acordo com o contexto de cada projeto.
Tudo bem? Isso aqui é super flexível. Então, dentro do exemplo que eu estou mostrando, é o exemplo mais completo que vai ajudar o analista, o gerente de projetos ou o responsável que estiver à frente da estruturação, trazer uma visão mais profunda sobre cada risco. Tudo bem? Então, dando prosseguimento, nós temos o risco propriamente dito, né, que foi discutido, pensado e verificado junto à equipe do projeto, entre outras pessoas que terão impacto indiretamente ou diretamente do projeto. O tipo do risco. O risco é uma ameaça? É uma oportunidade? Nós vimos nas aulas anteriores que o risco de ameaça é um risco que pode trazer impacto efetivo no projeto. Ele pode derrubar um projeto, ele pode atrasar um cronograma, ele pode ampliar o escopo do projeto, ele pode trazer um problema sob o ponto de vista de qualidade, ou uma oportunidade, que é um risco que deve ser explorado, maximizado, ele deve ter uma análise mais profunda, porque ele vai trazer valor, benefício para dentro do projeto. Tudo bem? Então, nós vimos esses conceitos lá atrás, na definição do objetivo, quais eram os tipos de riscos dentro de uma visão conceitual sobre análise de riscos. E também a gente tem onde impacta. O risco ele impacta no cronograma, ele impacta na eficiência operacional, na adesão de um sistema. Então é importante você ter visibilidade sobre aonde que ele vai impactar para que possa se pensar numa solução de contorno e a gente saber de forma clara onde impacta. Se tratando de um projeto de implantação de um sistema de gestão, ele pode impactar no beneficiário, ele pode impactar dentro de todo o planejamento, como risco número 1, a gente colocou como exemplo que um atraso na entrega do fornecedor pode impactar no cronograma. E a gente pode ter, inclusive, custo adicional devido à questão contratual. Digamos que nós temos um contrato com um sistema de gestão vigente na empresa e a gente já estimou que no mês de abril ou no mês de maio nós vamos não mais utilizar aquele sistema. A gente está realizando um distrato, a gente vai cancelar esse sistema, desativar dentro da companhia. Se você tiver um atraso na entrega do novo sistema, pode ser que nós tenhamos um problema sob o ponto de vista regulatório, um problema sob o ponto de vista de qualidade de atendimento, onde vai impactar em todos os processos da organização. Então, você saber onde impacta esse risco é extremamente importante. Mais à frente, nós temos os riscos, a probabilidade dos riscos, impacto e a classificação final, que nada mais é do que a probabilidade vezes impacto igual a classificação. No caso do primeiro risco, seria 4 vezes 5 igual a 20. Então, a classificação é importante, pois nos dá uma visão sobre quanto que, numa perspectiva de score, esse risco deve ser levado em consideração, ele deve ser priorizado. Analisando os riscos, a probabilidade e o impacto, cada um dentro de uma escala de 1 a 5, a gente vai ter um resultado final, onde posteriormente vai se definir se essa classificação corresponde ao nível de risco baixo, muito baixo, alto ou muito alto. E na sequência, nós vamos desenvolver um plano de resposta. Identificou que esse risco é muito alto, qual que é a solução, qual que é a estratégia, o plano de resposta para esse risco. E na sequência, você tem a ação propriamente dita. Foi convencionado com todo o time que ficou definido que vai mitigar o risco. E qual é o plano de ação de mitigação? Na coluna posterior, quem é o responsável por realizar esse plano de ação, a resposta de mitigação sobre o risco. Então aqui, pessoal, nós temos um plano de gerenciamento dos riscos e para que vocês possam ficar felizes, a gente vai disponibilizar um template dentro do curso para que vocês possam preencher esses riscos dentro da mesma perspectiva conceitual que a gente está explicando dentro do curso. Tudo bem? E na aula posterior a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de respostas e nível de risco. Tá legal? Nos vemos na próxima aula.